Hoje foi sancionada a nova lei de cotas, o texto que inclui quilombolas entre os beneficiados e também reduz o valor da renda familiar per capita. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, ao vivo, é Oscar Xavier. Boa noite para você, Oscar. Oi, Linda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o JC. Pois é, foi sancionada hoje a lei que atualiza a questão das cotas, né? A chamada lei de cotas. Foi sancionada pela Presidência da República e garante aí algumas alterações, mudanças no mecanismo de ingressos de cotistas no ensino superior aqui no Brasil. A ideia central dessas mudanças é dar mais eficiência à questão do acesso para os cotistas nos cursos de ensino superior no Brasil. Então, vamos lá, tem algumas mudanças que são básicas, como, por exemplo, a inserção dos quilombolas aí entre os cotistas. Então, antes nós tínhamos aí cotas para negros, pardos, indígenas, agora também inseridos nesse grupo estão os quilombolas. Outra mudança que é bastante importante e significativa é a diminuição na renda familiar, na renda per capita familiar geral, que antes era de um salário mínimo e meio e agora diminui para um salário mínimo apenas. Então, a renda familiar, a renda per capita familiar daqueles que se interessarem em se candidatar a uma vaga através da Lei Geral de Cotas, a renda precisa ser de um salário mínimo, portanto, não mais de um salário mínimo e meio. Tem também a questão de o candidato ser um egresso de escolas públicas, né? Tem que ter frequentado o ensino médio em escolas públicas. A Lei Geral de Cotas também prevê que a cada 10 anos será feita uma avaliação desse sistema. Eles irão analisar a eficiência do sistema de cotas. Isso está previsto para acontecer a cada 10 anos, para definir se a gestão aí dessas questões envolvendo o ingresso dos estudantes a partir da lei de cotas, se ela está funcionando devidamente, se ela precisa sofrer algum tipo de atualização, de ampliação, de redução, enfim, a cada 10 anos será feito, portanto, essa análise, essa avaliação. A Presidência da República, o presidente Lula, falou também que existe a intenção de que essas vagas para cotistas, ou seja, os programas que facilitam o acesso para cotistas, eles cheguem também aos cursos de pós-graduação, como mestrados e doutorados. Existe uma outra mudança importante que está contida nessa atualização da Lei Geral de Cotas, que é a questão do candidato ele poder concorrer agora em duas frentes. Ele pode concorrer dentro da vaga de cotas, ou seja, se um candidato ele for negro, pardo, indígena, quilombola, egresso de escolas públicas, se enquadre aí na questão da renda per capita familiar mínima de um salário, então ele pode concorrer dentro das vagas destinadas às cotas, e ele pode concorrer também, se ele não alcançar pontuação suficiente para entrar dentro da vaga de cotas, ele pode concorrer aí no subgrupo das vagas gerais. Então, ele tem um subgrupo aí de 50% das vagas gerais que ele poderá concorrer caso não atinja a pontuação necessária para entrar dentro das vagas reservadas para as cotas. Então, esse projeto de lei ele foi sancionado pelo presidente Lula, passa a valer, ampliando, portanto, ou atualizando, portanto, a questão da Lei Geral de Cotas, que facilita aí o acesso para estudantes aí, negros, pardos, indígenas, agora quilombolas, estudantes de baixa renda, enfim, o acesso para este público às universidades federais, universidades públicas, instituições públicas de ensino superior no Brasil. Linda. Tá certo, Oscar. Obrigada pelas informações. Boa noite aí para você, hein?